Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? Amém. É uma alegria estar com os irmãos. Vim de uma terrinha bem longe. Acho que talvez, não sei, vou perguntar, vou arriscar. Alguém conhece Ipatinga? Olha que bênção, glória a Deus. É uma cidade linda, uma cidade grande, apesar de ser considerada interior. Uma cidade muito boa, mas uma terra bem quente. Muito quente, para quem conhece, né? E nós viemos de lá, né? Eu e meu esposo, nosso sobrinho Mateus. Nós estamos nessa jornada aí, pregando o Evangelho, levando o testemunho no Vale de Baca, aos corações, né? E é um prazer estar com vocês. E que o Senhor possa falar ao teu coração, com toda a liberdade, né? Que os teus corações estejam como uma terra boa, para receber essa palavra, para receber esse testemunho. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos de luta, estamos vivendo tempos que não são de festas, não são tempos festivos. E o Evangelho, por si próprio, ele é desconfortável. O Evangelho não é para massagear ego de crente nenhum. O Evangelho de Cristo Jesus não é para deixar você feliz aonde você está sentado. Então, se o Evangelho de Cristo vier te ofender um pouco hoje, não vamos ficar tristes por isso, porque nós passamos muito tempo ofendendo a Deus, com as nossas vidas, com o nosso estilo de vida, com nossas atitudes. Amém? O testemunho no Vale de Baca e a pregação tomam um tempo, e fazendo os dois juntos é bem difícil. Mas eu vou pregar a palavra que o Senhor já tem colocado no meu coração e vou discorrer o mais rápido que eu puder do testemunho. Porque o louvor da casa do Senhor é bênção, o Senhor habita no meio dos louvores, o testemunho edifica a fé dos irmãos, mas Deus escolheu deliberadamente falar com você através da pregação. E é somente a pregação que pode te salvar, te libertar, te curar, te restaurar, te levar para a vida eterna. Então, ouça com os ouvidos bem abertos, com o coração bem receptivo. Nós vamos atravessar um vale de lágrimas agora. E o Senhor vai arrebatar você para este vale, junto comigo. Porque o vale de Baca, em hebraico, são lágrimas, é o seu vale. Deus não ia tirar da tua agenda o vale de lágrimas. Na verdade, Ele quer que nós aprendamos a atravessá-lo. É o segredo da nossa vida. É o segredo para chegar em Sião. Não há outro caminho para se estar diante do Senhor. Amém? Ele é uma revelação do Salmo 84. Bem-aventurado, feliz é o homem cujo coração, cuja força está em Deus, cujo coração é peregrino nessa terra. Se você está atravessando o teu vale, seja qual for o teu problema, já começa a entender que na tua força, meu querido, você não vai. A tua força vai se esvair. Uma hora ela vai acabar. Não sei qual está sendo agora a tua motivação, mas que a tua motivação venha da cruz. É a única fonte inesgotável de força para você conseguir. Que teu coração seja peregrino. Lembra que você não é dessa terra. Se você é de Cristo Jesus, se o sangue do Cordeiro, o Cordeiro Pascal, está sobre a tua vida, Ele te livrou de uma condenação eterna. Então, lembre-se de onde você é. Você está rumo a Sião celestial. Você não é deste lugar. Então, tira o teu coração daqui, o mais rápido possível. Então, feliz é o homem cuja força está em Deus, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de lágrima, faz dele uma fonte. A chuva vem e enche os tanques, e eles vão indo de força em força, até chegar em Sião. Como peregrinos, nós atravessamos os nossos vales, os nossos sofrimentos, tribulações, adversidades.
mas com uma esperança viva, de uma fé que é renovada, de força em força. E com essa fé eu consigo cavar poços, eu consigo abrir cisternas, eu consigo abrir lugares em terra seca. Em Baca não tinha lençol freático. Eles abriam esses poços porque eles criam. Eles tinham uma fé verdadeira, que com o poço aberto eles iam atrair o coração de Deus. Não com os seus problemas, não com as suas lutas, mas com a sua fé. Uma fé verdadeira, que faz abrir poço onde não tem água, mas que tem esperança que vai descer chuvas de bênçãos. E essa chuva vai encher os poços. E dessa água a igreja toma. E ela vai de força em força, até chegar em Sião. Nós temos um lugar para chegar, igreja. Não é hora de cansar, não é hora de desistir, não é hora de desanimar. As coisas vão piorar. O deserto vai ficar mais seco. Há um propósito de Deus de fazer que seja assim. Porque a igreja brasileira, a igreja no Ocidente, ela deu as costas para Deus. E assim como Deus fez lá com o profeta de Oséias, Ele vai fazer conosco e está fazendo. Vai levar a igreja para o deserto, como levou a esposa dele para o deserto, Israel. Porque ela flertou com os Balaíns. Ela flertou com os deuses dessa terra. E não é diferente desse contexto que estamos vivendo. A igreja tem flertado com teologias, heresias, que tem distraído a igreja neste momento. Então o Senhor tem levado a igreja dele para o deserto, para que possamos ouvir a voz dele. Como ele disse, eu levarei a minha esposa para o deserto, porque ela tem chamado Baal do seu marido. E no deserto ela ouvirá a minha voz. E eu voltarei a ser o esposo dela. Queridos, a mesma coisa está fazendo neste momento. Que possamos no deserto ouvir a voz do Senhor. Então, se você não está entendendo o teu deserto, não precisa entendê-lo. Glorifica o Senhor. Adore o Senhor nele. Ele está sendo um instrumento para que você volte para o Senhor. Essa porta que fechou, ele fechou para que você ouça a voz dele. As coisas estão apertadas para você, é para que você volte a ouvir a voz dele. E Deus faz isso porque Ele nos ama. E Ele fez isso comigo. Aos 10 anos de idade, Ele me chamou. A cruz de Cristo me atraiu muito novinha. E quem me evangelizou e quem me ganhou para Jesus não foi nenhuma igreja. Foi o meu papai. Ele pregou o evangelho para mim. Ele fez com que meu coração tivesse desejo de conhecer a palavra, desde os 10 anos de idade. Deus está neste lugar, mas nem todos estão na presença dele. Aqui há 2 grupos de pessoas. Um desses grupos é a igreja de Cristo, é a noiva. O outro grupo, um pouco maior, são crentes carnais. Eles gostam de estar aqui. Mas cada vez que você está aqui, se você ainda é um crente carnal, que não nasceu de novo, que o Espírito Santo possa revelar isso para você. Que o diabo muitas vezes não deixa nem que você perceba que você não nasceu de novo. Ele não tem problema nenhum com você aqui na igreja. Ele até quer que você esteja, né, e continue a sua vida, né, fora da presença do Senhor, participando dos cultos. Né, gosta de estar aqui. Que essa oportunidade seja de salvação para a tua vida. Então, se você vê a mensagem, se você enxergar a cruz hoje, não endureça o teu coração. Faça um concerto com Deus na tua vida. Nós só temos o hoje, igreja. O Senhor me ensinou a pregar como se fosse o último culto. Nós não temos o amanhã. Que possamos fazer um concerto com Deus hoje. Então, ouça a voz do Senhor. Então, este grupo, se ouvir a voz do Senhor, que você possa fazer essa aliança com Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo é renúncia. O Evangelho de Cristo é negar-se a si mesmo. Chega um momento na tua vida, na tua caminhada, que isso precisa acontecer. Que você precisa responder isso ao Senhor. O que você quer? Você quer segui-lo?
Ou você quer seguir os teus sonhos, a tua agenda, os teus planos? Porque nem tudo que você sonha, nem tudo que você planejou, nem todos os teus projetos são do Senhor para a sua vida. E você precisa de uma fé verdadeira para entender isso. Porque nós estamos vivendo num tempo de uma igreja mimada, que quer que Deus realize todos os sonhos dela. Realize todo o pacote fechado que ela tem, toda a agenda. Nós temos uma dificuldade muito grande para entender esse convite de Cristo, que é um convite. Quem quiser vir após mim, negue-se. Renuncie, morra. Toma a tua cruz e me siga. Não tem como tomar essa cruz, não tem como seguir a Cristo, levando a tua agenda, o teu pacote, os teus sonhos, os teus ídolos, os teus bezerros de ouro. Deus não tem problema nenhum em nos abençoar, igreja. Deus tem prazer em nos abençoar. Só que as bênçãos do Senhor são condicionadas. Se ouvires a minha voz e me obedeceres, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Só que nós não queremos morrer para viver a palavra de Deus. Para viver o plano salvífico de Cristo Jesus, tem que ter morte, tem que perder a tua vida aqui. Tem que aborrecer a tua vida aqui. Para ganhar a vida eterna. Para se salvar, tem que perder. Para viver, tem que morrer. Evangelho é isso, igreja. Evangelho é muito simples. Evangelho de Cristo é isso, é Cristo crucificado. E a mensagem da cruz tem que estar escrito nas tábuas do nosso coração. Vê que preço tão alto foi pago para que Ele se tornasse hoje Senhor e dono das nossas vidas. E Ele mesmo diz: me chamais de Senhor, Senhor, mas não me obedecem, não cumprem as minhas palavras. Senhor é dono de tudo que é seu, é dono seu, é seu dono, é seu rei. Evangelho é isso, é reinado de Cristo em nós. O sangue que está sobre nós é sangue de um rei, é sangue real. Hoje estamos no da Páscoa, Pessá é passar por cima. Foi passado por nós, por cima, o sangue do Cordeiro. Quando Deus nos vê, Ele vê o sangue do Filho dEle, que nos livrou de uma condenação eterna, de uma ira vindoura. Cristo fez tudo por nós na cruz, Ele consumou tudo na cruz. E nós não queremos morrer. Nós estamos presos nesta vida. Nos embaraçamos todos com essa vida cheia de aflições. A palavra cai em corações de terra rochosa, de pedras. O que é isso? Que coração é esse? Recebe com alegria a palavra de Deus, sabe que é verdade, sabe que Cristo fez tudo isso mesmo. Mas quando passa por aquela porta, a semente caiu em terra dura, não tem raiz profunda, não vai aprofundar. É uma vida superficial. Sai daqui para fora, não tem uma vida com Cristo, nele reinando mesmo em tudo que é seu. Aí vem o sol quente e queima aquela raiz. A palavra não germina. E chamais de Senhor, Senhor, mas não me obedecem. Aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, eu os compararei com o homem prudente, com o homem sábio, que construiu a tua casa na rocha. A rocha é Ele. E não é fácil construir casa em rocha, igreja. Dá muito trabalho colocar alicerce em rocha. É difícil, demanda tempo, demanda entrega, demanda choro, lágrima, renúncia. Demanda deixar o pecado. Demanda ser liberto dos vícios, dos pecados domésticos de estimação.
Demanda eu parar de cortar de uma vez por todas a pornografia que eu vejo. O adultério que eu estou nele. A fornicação do meu namoro. A mentira que virou hábito. Demanda isso. Demanda renúncia, demanda morte. Para construir a casa na rocha. Mas nós temos uma pessoa poderosa que está do nosso lado, no sobrenatural, nos pegando pela mão e nos ajudando, que é o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos, igreja. É impossível fazer isso sozinhos. O Espírito Santo nos conduz pelo vale, nos conduz para construir na rocha. E quando vem o vento, vem a tempestade, vem as coisas ruins, vem as tragédias, a casa está firme. Mas é mais gostoso construir na areia, pertinho da praia, onde estão os amigos. É mais fácil, é mais bonito. Não demanda processos, não demanda esforço. A casa fica pronta rápida. Não tem que mudar nada, o estilo de vida continua o mesmo. Mas quando vem a tempestade, aquela casa fica no chão. É doloroso uma casa no chão. Eu tive a minha casa no chão. É triste. Construa na rocha. Construa na rocha. Eu fui aprendendo isso. Eu só posso pregar aquilo que eu vivo. E a minha pregação, ela não termina aqui. Na verdade, ela começa quando eu desço. Nós temos que viver o que nós pregamos. Nós temos que viver na convicção da nossa fé. Nós temos que estar prontos para defender a nossa fé. Nós temos que ser resposta para este mundo. Nós temos que ser resposta à porta dessa igreja para fora. Isso é missão, igreja. Eu não gosto do título de missionária, porque isso parece que fecha no missionário e deixa a igreja à vontade. Não. Missão não é opção. Se você for chamado por Cristo, você é um missionário. Cristo é missionário. Deus é missionário. A Bíblia é missionária de capa a capa. É missão. Nós fazemos parte agora da grande comissão de Cristo Jesus. A missão não acabou. A missão não terminou. Dentro dessa missão, toda a obra de Cristo na cruz foi concluída com a vitória. Então, se você está esperando a sua vitória, sabe que a tua vitória já veio há 2000 anos. Aprender a viver por fé verdadeira te faz olhar que o melhor de Deus para a tua vida já veio. Há 2000 anos, dias felizes não virão, nós estamos neles. A igreja precisa aprender que felicidade não é você conquistar as coisas que você sonhou. Isso é muito bom. Quando se vem de um trabalho legítimo, lícito, é bênção de Deus. Deus não tem problema nenhum com a prosperidade, igreja. Deus é Deus de prosperidade. Mas o próspero em Deus, ele precisa entender que o coração dele precisa ser pobre de espírito. Quando Deus fala isso, a primeira bem-aventurança, e ela resume tudo. Bem-aventurados, muitos felizes são os pobres de espírito, porque deles já é o reino de Deus. O pobre de espírito que está sendo revelado na palavra é o pitoxós, é o mendigo, é aquele coração que mendiga por Cristo. Ele pode ser uma pessoa rica, com bens materiais, mas se ele for um pitoxós, ele sabe que ele pode perder tudo, que a felicidade dele está em Cristo. Que Cristo é suficiente para ele. É isso que consiste a nossa felicidade, é contentamento. Se você precisa de alguma coisa para ser feliz, então você nunca vai ser feliz. Se você precisa de algum bem para ser bem-sucedido, então você nunca vai ser bem-sucedido. Porque quando isso for preenchido, o teu vazio continuará. Porque a alma do homem é sedenta por Deus. E o único que descedenta essa sede é Jesus. Que a tua felicidade esteja em Deus. E Ele fará o que deseja o teu coração. Porque o teu coração vai desejar para o reino dele.
Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar em seus próprios deleites. Tudo que o Senhor nos dá é para gastar no reino dEle. A prosperidade só é bênção quando ela é para o reino dEle. Quando o apóstolo Paulo instrui Timóteo, ele fala: Timóteo, nessa vida nada temos e nada levaremos. Estejais contente se tiver com o que se tampar e com o que comer. Deus pode te dar muito mais que isso, mas fique contente com o necessário. E ele continua falando para Timóteo: Timóteo, não deseje ser rico, não deseje riquezas. Porque quem deseja, quem cobiça, está suscetível a cair, está em 1 Timóteo 6, está suscetível a cair em muitas ciladas. A pessoa coloca toda a sua vida, o seu tesouro passa a ser o dinheiro. Quem deseja está propício a cair em ciladas, em tentações, e muitos se desviaram da fé por causa de Mamon. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E Paulo continua instruindo Timóteo: Timóteo, fala para os ricos da sua igreja, que sejam ricos e contribuam generosamente com aqueles que precisam. Fala para os ricos da tua igreja a construir um tesouro eterno e que tomem posse da vida eterna. Isso é prosperidade, igreja. Isso é prosperidade. Deus é um Deus de prosperidade. Deus não tem problema nenhum com isso. O problema é você perder a tua salvação por causa da ambição, da cobiça em ser rico. Já está dentro da nossa palavra, que eu quero compartilhar com os irmãos. Depois eu passo o vídeo, tá, amor? Você me lembra, tá, amor? O vídeo é um documento do testemunho. O Senhor não curou a igreja. O Senhor não vai curar. Eu aprendi que quando Deus cura, Ele é Deus. Eu aprendi que quando Deus não cura, Ele continua sendo Deus. Eu aprendi que quando Deus abre porta, Ele é Deus. Mas eu aprendi que quando Deus fecha a porta, Ele continua sendo Deus. Eu aprendi que eu tenho que amar meu Deus incondicionalmente. Que este amor me libertou. Que essa fé curou a minha vida. O câncer pior da minha vida não está na cabeça. O câncer pior da minha vida foi curado. Foi curado. O câncer da alma. Uma alma que buscava em tudo se satisfazer. A minha alma encontrou paz em Cristo Jesus. Eu descobri que Jesus é suficiente para ela. Que eu não preciso de mais nada. Eu descobri que a minha vida eterna já começou. Que a tua vida eterna já começou. Quando Ele fala que a nossa vida será abundante aqui, é a vida eterna. É o tempo kairós de Deus. Já estamos vivendo o tempo kairós. Não é que vai acontecer. O que está para acontecer na tua vida já está pronto. Em Deus é assim. Já está pronto. Deus não tem passado, presente e futuro. Já está pronto. Só precisamos estar aliançados com Ele e não perder de vista o caminho que nos leva à salvação. Trilhar, por mais difícil que seja, porque ele é estreito. E são poucos que entram pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho, mais fácil de andar por ele. Gostoso é construir na areia, mas a porta é estreita. São poucos que entram por ela. Por isso que toda igreja que eu chego, eu falo, tem dois tipos de pessoas aqui dentro. Aqueles que passaram pela porta estreita, mas aqueles que ainda namoram a porta larga. Só que essa porta larga, a palavra diz que nos leva para a condenação eterna. É impossível falar de céu se eu não falar de inferno. Se o pregador tirar da mensagem dele a pregação contra o pecado, a pregação que denuncia o falso evangelho, se o pregador tirar da mensagem dele a mensagem da cruz, o arrependimento, o Espírito Santo não está nessa pregação. Porque o maior ministério do Espírito Santo é convencer eu e você do pecado, da justiça e do juízo. E Ele quer te levar para o céu. O trabalho dele é árduo. Ele chora pela igreja. Ele geme pela igreja. Uma igreja que muitas vezes não se arrepende do pecado. Mas Ele está a convencer. Enquanto é dia, porque a noite vem. E a porta vai se fechar. E as loucas ficarão para fora. Porque não andaram com azeite. Não tinham o Espírito Santo. Você pode gostar de estar na igreja.
Você pode ter nascido na igreja, crescido na igreja, batizado, ser dizimista fiel, ter ministério, cantar, pregar, casar na igreja, envelhecer na igreja, ter o culto fúnebre seu na igreja e acordar no inferno. Porque foi da igreja, não foi de Cristo. Reveja a fé, igreja. Qual que é o espírito da tua fé? Examine a tua fé e veja onde ela está. Se ela está em Cristo, caso Cristo esteja em vós. O evangelho tem que ser mais precioso do que tudo na tua vida. Os apóstolos deram até o sangue para não pecar, para não estar debaixo de pecado. Queridos, nós pecamos todos os dias, porque nós somos pecadores. Mas nós estamos debaixo do pecado. O pecado não nos aprisiona. Porque o desejo de obedecer é maior do que o desejo de pecar na vida de quem nasceu de novo. Mas na vida de quem não nasceu de novo, no crente carnal, não há arrependimento, há remorso. Precisamos ouvir a voz. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração, porque Ele vai prover para você o que você precisa para estar firme até o fim, que é o Espírito Santo. Há muitos textos fora de contextos, e eu gosto de mencioná-los para a igreja. Tanto em Mateus 7:7, como em Lucas 11. O mesmo texto. Só que nós só vamos entender ele em Lucas, no Evangelho segundo Lucas. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abre. Pois vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas para os teus filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu não vos dará. Mateus fala bens. E a igreja mimada desse século pós-cristão, essa igreja desviada do evangelho verdadeiro, pega essa parte, não dará a Deus a vós bens? Que bens? O evangelho de Lucas nos revela. Não dará a vós o Espírito Santo? Deus, vosso Pai, não dará a vós o Espírito Santo? Igreja, peça. Essa oração é uma oração que Deus diz sim para ela. Essa oração não tem não, é sim. Essa oração já é respondida. Pede, busca, bate, não desista, até ser cheio do Espírito Santo, até transbordar do Espírito Santo. Porque é só com o Espírito Santo que você vai conseguir amar o teu inimigo, dar outra face, ter um estilo de vida convertido, ser resposta para este mundo, no seu trabalho, na tua faculdade, na tua igreja, na tua casa, para o teu cônjuge, para os teus filhos. É só com o Espírito Santo. Você vai ser fiel à tua esposa, você vai ser fiel ao seu marido. Só com o Espírito Santo que você vai honrar os teus pais, independente de quem sejam eles. É somente com o Espírito Santo, não é mérito nosso. Nós somos maus. Não há nenhum bem em nós. Nicodemos aprendeu isso a duras penas. O príncipe dos judeus, bem vestido, fiel a 613 leis, só que não eram fiéis. Cumpriam religiosamente, mas não tinham a consciência transformada. Chega elogiando Jesus. Mestre, sabemos que o que fazes só pode vir de Deus. Deus não quer seu elogio, não. Deus quer a sua obediência. Jesus responde para ele na tala. Nicodemo, você é tão bom, precisa nascer de novo. Nada que você tem serve. Só se você nascer de novo. Para você ver, para você entrar na vida eterna. Queridos, não tem outra saída. Nascer de novo é ter um entendimento transformado. A maior fortaleza do inimigo contra nós está na nossa mente. O diabo está condenado. O diabo foi destruído na cruz. Ele é um cão amarrado na coleira. Deus permite ele ir até onde Deus permitir que ele vá. E a força que ele encontra para poder
fazer aquilo que ele veio para fazer, matar, roubar e destruir, está aqui, ó, na tua mente. Por isso que ela tem que nascer de novo. A palavra de Deus fala que as armas da nossa guerra não são carnais. Não é na tua força, na tua religiosidade, no teu bom comportamento. Mas as armas da nossa guerra são poderosas em Deus para destruir fortalezas do diabo. Fortalezas que estão na nossa mente, pensamentos que devem ser levados cativos à obediência de Cristo. Nós só vamos experimentar com alegria a vontade de Deus se nascermos, a nossa mente for renovada, transformada, ajustada pelo Evangelho. Como que faz isso? Conhecendo Deus, buscando, construindo na rocha. Como eu disse, demanda de tempo, demanda de entrega, demanda de renúncia. Aí você vai ter uma vida, independente de que for, rico ou pobre, com saúde ou sem saúde, não importa, vai ter uma vida abundante em Cristo Jesus. Vai viver uma vida plena em Cristo Jesus. Você vai ser inteiro, não vai precisar de mais nada para te completar, porque Ele te completa. Nós somos inteiros nele. Precisamos desesperadamente do Espírito Santo. E Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler capítulo 10, a partir do verso 25. Nós estamos num culto de missões. E a palavra nos delega a missão. Você é missionário. Se você é de Cristo, você é missionário. E tem que arder em você essa missão. E essa missão são almas. Essa missão, a base dela é o amor. A motivação é o amor. Não se faz missão sem amor, porque Deus é amor. Deus é amor. Conhecereis que são os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. A base de tudo da nossa vida, nossa caminhada com Cristo, é o amor. E Jesus, então, ele está num contexto, nesse capítulo 10, quando os 70 discípulos estão voltando da missão, felizes, muito alegres, porque aconteceram milagres, aconteceram coisas sobrenaturais, eles expulsaram demônios, eles curaram enfermos, e eles chegaram jubilosos por causa disso, porque Jesus deu poder para que eles fizessem isso. E eles chegaram tão felizes por isso. E Jesus vai falar uma verdade. Olha, não fiquem felizes porque os demônios se submetem ao meu nome. Mas se alegrem porque os vossos nomes estão no livro dos céus. Essa deve ser a nossa verdadeira alegria. E a igreja ela tem em busca de milagres. Ela precisa poupar os milagres. Se alegre antes pelo seu nome no livro da vida. Esse é o maior milagre da tua vida. E neste milagre estão incluídos todos os milagres da tua vida. Que teu nome esteja no livro da vida. E nessa hora, então, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele havia mencionado o céu, mencionado a alegria que é fazer parte dele. Então esse doutor da lei, esse perito, veio testá-lo. Que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano,
que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e, pondo sobre a sua cavalgura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, aí Jesus vira para o doutor da lei, qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Vamos observar esse texto. Muito interessante a pergunta. Mesmo que ela veio de uma motivação ilícita, que eles estavam procurando alguma coisa que Jesus falasse para que fosse julgado por aquilo que ele falasse. Então ele veio tentar Jesus, veio provocá-lo. E ele fez uma pergunta, eu vejo que é a pergunta mais importante da nossa vida, igreja. A pergunta dele foi legítima, foi muito séria, muito oportuna. O que farei para herdar a vida eterna? Essa é a questão mais séria da nossa vida. Desde quando nós caímos, demos as costas para Deus, a nossa vida não passou mais a ser um fim. Ela passou a ser um meio. Um meio. Essa oportunidade que você está tendo, esses breves aí 70, 80 anos, ou alguns que chegam a 100, pouco passa disso, essa breve oportunidade que Deus nos concedeu é uma graça maravilhosa para que possamos fazer a escolha mais importante da nossa vida. Onde eu vou passar a vida eterna? A vida não é um fim aqui. A vida não é um fim aqui. Nós temos uma responsabilidade com o que nós estamos vivendo tão grande, porque essa resposta nós precisamos tê-la. Essa tem que ser a questão mais importante da sua vida. Se pedires a tua alma hoje, para quem você a dará? Isso tem que ser revisto na nossa vida todos os dias. Salvação, eu entendo ela como diária. A santificação é um processo diário. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ele fez uma pergunta muito séria. E Jesus, pela sua sabedoria, um mestre visto por eles, ele retribui a pergunta com outra pergunta. Dizem que pessoas muito inteligentes respondem perguntas perguntando. E ele pergunta: você conhece a lei? Você é perito nela? Como você a vê? Como você a lê? Aí ele vai e responde: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Muitos de nós nem sabemos o que é amar a Deus de todo o nosso coração. Abraão amou a Deus de todo o coração, com todas as suas forças. Quando ele colocou Isaac, entregou Isaac para ser sacrificado. Poucos conhecem o que é verdadeiramente amar a Deus quando está para ser enforcado ou queimado vivo por amor a este evangelho, que é mais precioso do que a nossa própria vida. Falamos muitas vezes sem entendermos a complexidade do que é amar a Deus. Algum momento da tua vida você vai ter que ter essa resposta, vivendo ela, de amar a Deus de todo o teu coração, para dizer não ao pecado, para dizer não à tentação, com toda a tua força, o teu corpo, com todo o teu corpo. Isso é amar a Deus. Isso é a prática do amor a Deus. E amar o próximo, como a mim mesmo. Respondemos isso com tanta facilidade, como este fariseu respondeu. E Jesus vai e fala com ele: disseste bem, fazes isto e viverás.
olha, igreja, ele perguntou: o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus responde: fazes isso e viverás a vida eterna. Essa é a promessa que precisamos alcançar aqui, agora. E viverás ela. O reino de Deus já chegou. Arrependei-vos, porque está entre nós, o reino de Deus está em nós, está em você. E esse rei vive. Só que ele ficou intrigado. Alguma coisa aconteceu ali. Algum olhar de Jesus forte, penetrante, fez com que aquele homem, doutor da lei, mas quem é o meu próximo? Para justificar-se, quem é o meu próximo? Ele entendeu que não era tão simples assim, não. Ele queria que Jesus, então, fechasse para ele quem era o próximo. Seria mais fácil, que no entendimento dele, com certeza já estava, que o próximo eram os seus. Era a descendência dele. Era mais fácil que esse fosse o próximo. Então, para justificar que ele poderia ter a vida eterna, porque agora ele já entendia que ele não tinha, e ele precisava se justificar. Quem é o meu próximo? Olha que aperto. Isso implica a vida eterna. Eu saber quem é o meu próximo implica a minha vida eterna. Porque se eu amar só a mim mesmo, isso é narcisismo. Se eu amar só a mim, se eu me fechar em mim mesmo, eu não amo a Deus. Deus está manifestando a glória dele através deste amor. Deus é um Deus relacional. É um Deus de corpo. É um Deus de igreja. É um Deus de irmãos. É um Deus de filhos. É o pão nosso de cada dia. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Deus é um Deus relacional, não é um Deus individual. E se eu falo que eu amo a Deus, a única forma de eu demonstrar este amor é manifestando Ele ao próximo. Não tem como eu falar que eu amo a Deus se não há amor pelo próximo. Mas quem é o meu próximo? Uma pergunta seríssima. Jesus fala que multiplicaria a iniquidade no fim dos dias. E o amor de quase todos vai esfriar. O amor de quase todos vai esfriar não é porque o homem vai ficar mal, o homem vai ficar perverso, porque isso já é desde que o mundo é mundo. É porque o homem vai ficar bom para ele mesmo. O homem vai começar a se fechar nele mesmo. Ele só vai fazer para ele mesmo. Um evangelho egocentrismo, um evangelho antropocêntrico, um evangelho humanista, triunfalista, tão bem aceito neste fim dos dias. É por isso que a iniquidade vai multiplicar, que o homem vai ficar bom demais para ele. O egoísmo. Eu não consigo enxergar o próximo. Jesus então tece uma parábola que mexeu e mexe até hoje com a gente. Só para a gente entender por que ele usou o samaritano. O samaritano era o inimigo do judeu. Era a classe impura. Era os proscritos da sociedade. Odiado. Detestável era o samaritano. Uma briga antiga, desde quando o reino de Israel se dividiu em reino do norte e reino do sul. E Samaria passou a ser o centro da adoração em Israel, e Jerusalém em Judá. E ali então, desde aquele tempo, os primórdios, desde essa briga, o ódio era muito grande entre eles. E Jesus usa a figura do samaritano para aquele fariseu, para aquele escriba. O que Deus quer dizer para a gente com isso? Um homem, então, descendo de Jerusalém para Jericó, numa estrada perigosa, 25 quilômetros de distância de Jericó. Provavelmente ele estava no templo, estava vindo do templo de um culto, talvez dia de domingo,
E ele desceu, já estou conjecturando no nosso tempo, ele desceu e foi ali agredido, roubado, espancado e foi deixado quase morto. Desse mesmo culto, desce então o sacerdote. Muito bem visto, religioso, o que podia entrar no templo, o que podia sacrificar em favor dos pecados, homem respeitado, passa de longe, não quer nem saber daquele meio morto que está ali no chão. Mas desce também um levita, pessoas que trabalhavam na casa do Senhor, que levavam a arca da aliança, que eram vistos que como se tivessem a presença de Deus, também vindo de um culto, passa de longe. Mas vindo um samaritano, logo quem que Jesus usa? Um samaritano. E move-se de íntima compaixão para a sua viagem, para tudo, num caminho perigoso também, arriscando a sua vida. Cuida, dá os primeiros socorros. Pega o azeite, pega o vinho, eram elementos de culto que ele usaria em Samaria. Ele estava trazendo de Jerusalém, talvez estivesse trabalhando em Jerusalém, voltando para casa. E ali, então, ele cuida daquelas feridas. E Jesus termina a história e faz uma pergunta para ele. Quem desses três te parece que foi o próximo daquele homem? Mudou. A pergunta não foi essa. A pergunta foi, quem é o meu próximo? Jesus disse, você é próximo de quem? Quem desses três parece que foi o próximo daquele homem? Igreja, isso é seríssimo. Ele nem fala que foi samaritano. Aquele que teve misericórdia. Então fazes isso e terás a vida eterna. Amados, pessoas que estavam vindo de um culto, sacerdote, levita, isso fala de nós. Gostamos muito de cumprir a agenda nossa religiosa, cumprir com aquilo que devemos fazer aparentemente para Deus, para deixar Deus feliz. Talvez aqueles homens, levitas, sacerdotes, como nós muitas vezes levantamos nossas mãos, adoramos, cantamos, terminou o culto, saiu dali para fora, não existe mais nada, acabou. Já fiz o culto. Já dei uma cesta básica, já fiz o que eu precisava fazer. Já cumpri meu papel de sacerdote, de levita, de crente. Só que descia um homem, totalmente um paradoxo dessa figura religiosa que Deus quer desconstruir em mim e em você. Muitas vezes, crentes de comportamento, de bom comportamento, mas sem mudança, sem transformação de consciência. Paulo fala que ainda que eu desse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, se não tiver amor, nada seria. Não adianta dar tudo, não adianta contribuir, não adianta fazer tua parte. Isso é religiosidade. Deus está nos ordenando, nos cobrando aqui, nos chamando para um momento muito sério, para uma transformação de consciência. Porque muitas vezes queremos fazer o nosso papel de religioso, mas não temos compaixão. A motivação não é o amor. Talvez aquele sacerdote, aquele levita, se tivesse Facebook naquela época, ele faria. E faria um selfie ainda com aquele meio morto, para poder postar que ele fez. O religioso faz isso. Aquele samaritano nos dá uma lição, igreja. Aqueles homens estavam vindo de um culto. O samaritano estava indo para um. Mas sabe aonde ele prestou o culto ao Senhor?
no meio de uma estrada deserta, perigosa. Ele pegou os elementos de culto, azeite e vinho. Aquilo foi um culto. Amém, igreja? Aquilo foi adoração. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Onde está o teu culto? É aqui? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus está aqui, porque onde houver 2 ou 3 reunidos, Ele está. Mas e quando fecharmos essa porta, apagarem-se as luzes, Deus não vai estar aqui mais. Os anjos dele estarão para guardar essa casa. Porque é onde nós encontramos para glorificar o nome dele, para adorá-lo. É a casa do Senhor, chamado casa de oração. Mas ele não habita aqui. Ele quer habitar em você. O culto é em você. O verdadeiro culto, o sacrifício, o altar é sacrifício. O verdadeiro sacrifício é a sua vida. E isso implica em amar o meu próximo. Deus está cansado. A palavra de Deus fala que Ele está cansado das nossas reuniões solenes. Cansado. Ele não suporta mais as nossas festas. Ele quer que cheguemos a Ele não de mãos sujas, corações sujos, mas de mãos limpas. Que venhamos nos arrepender. Isaías capítulo 1. Que ainda que os seus pecados fossem vermelhos como o carmesim, eu vos tornarei brancos como a lã, como a neve. Deus só quer um coração arrependido, contrito. Deus não quer a tua reunião solene. Deus não quer o teu ajuntamento, porque nem todo juntamento é igreja. A igreja de Laodiceia era uma igreja completa, uma igreja rica, se achava rica. E Jesus vem, chega e fala: tu és pobre, cego e nu. Compre de mim azeite, compre de mim óleo, compre de mim vestes brancas. Compre sem dinheiro, de graça eu te dou. És morna, seja quente ou fria, és morna, vomitar-te-ei da minha boca. Uma palavra séria para a igreja desse tempo final. A igreja de Laodiceia é o nosso tempo. E ele diz uma verdade terrível, que ele estava à porta daquela igreja. Ele não estava naquela igreja. Nem todo ajuntamento é igreja. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu abrirei e entrarei e cearei contigo. Deus está à porta também do teu coração, esperando um culto verdadeiro. E o culto verdadeiro é aquele culto que você não vive mais para você, que você vive para o próximo. Você é próximo de quem? A pergunta de Jesus para o fariseu foi essa. Você é próximo de quem? Ou seja, seremos próximos de alguém sempre. Porque sempre haverão pessoas que necessitarão da nossa ajuda. Sempre haverão pessoas que vão necessitar da tua visita, do teu apoio, do teu cuidado, do teu dinheiro. Nem sempre a cesta básica vai adiantar. Tem muitos necessitados dentro da casa do Senhor, com aluguéis atrasados, com contas vencidas, sem mantimento no armário. Peça ao Senhor para te revelar, para trazer para você o seu próximo. Peça ao Senhor todos os dias. Para que haja sentido na tua vida. Para que o dinheiro que você tem, se o Senhor te prosperou, para que haja sentido nessa prosperidade. Em Efésios, o Senhor fala, o apóstolo Paulo vai e fala aos Efésios: se furtava, não furte mais, antes trabalhe. Com o teu trabalho, ajude o teu próximo. Sempre vai ser assim, igreja, a palavra é esta. A graça nos salvou. A fé agora que você tem é para salvar o outro.
É para ser próximo da salvação de outro. Não tem sentido você viver uma vida cristã para você. Isso não é igreja. Isso não é evangelho. O evangelho é relacional. Perseverar nas doutrinas dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Isso é igreja. Quem está precisando que você parta o pão com ele? Peça ao Senhor isso. Isso é um culto verdadeiro. Cadê os elementos do culto que você leva em você? Para que serve o Espírito Santo na tua vida? A palavra responde: e recebereis poder do Espírito Santo ao descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. É para isso que serve o Espírito Santo. É para te enviar aquele a quem você é próximo. Muitas vezes você é próximo de quem está na tua casa, que precisa do teu perdão, está na tua cama, que precisa da tua misericórdia. Queremos a misericórdia de Deus, queremos a graça de Deus, o perdão de Deus, mas não perdoamos, não somos misericordiosos. Muitas vezes eu sou próximo daquele filho que está dentro do quarto, que está trancado, perdendo a sua vida, e há um abismo entre eu e ele. De quem você é próximo? O próximo é todo aquele que precisa de você. Não vire as costas para ele. Não faça como um sacerdote, um levita, homens nobres dentro da igreja. Seja um samaritano. Seja um samaritano que se mova de íntima compaixão e preste um culto ao Senhor na tua vida. Que nós não venhamos mais ser uma igreja medíocre. Que possamos ser uma igreja de consciência transformada. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não adianta. Que possamos ter a nossa consciência transformada. Isso é nascer de novo. Quando eu amo ao Senhor de todo o meu coração, eu vou amar o meu próximo. Porque tudo que eu quero para mim, eu quero para ele, eu quero para ela. É isso que nós temos que fazer, igreja. E o mundo está clamando por resposta, e você muitas vezes é a resposta para ele. Que possamos ter essa consciência transformada. Amém? Amém? Fica de pé, por favor. Eu convido que vocês fechem os seus olhos. A igreja toda de olhos fechados, a galeria também, todos de olhos fechados. Eu não faço apelo para você vir à frente, não. Mas eu vou fazer um convite que é o mais lindo da tua vida. Se você não está aliançado com Cristo, se o Espírito Santo passeou com você hoje, nesse tempo que passamos juntos, porque o Evangelho é poderoso para te salvar. O Evangelho é poderoso para fazer abrir os teus olhos. Então, se o Espírito Santo hoje te convenceu que você não tem seu livro no nome da vida, não tem seu nome no livro da vida, que você não está aliançado com Cristo. Hoje o Senhor Jesus está aqui. Ele está aqui. E Ele te dá uma oportunidade, se você quiser, hoje. Basta só levantar a tua mão. Somente levanta a tua mão e fala: eu quero. Hoje eu quero. Amém. Pode abaixar, o Senhor te viu. Pode abaixar. Amém. Pode abaixar. Amém, querida, pode abaixar.